Pessoal, se preparem porque eu vou atualizar agora mesmo todos vocês das últimas notícias que saíram e já causam estresse tremendo na via política, hein? A semana inicia já pegando fogo. STF parece não temer nada e nem ninguém. Toma mais uma medida arbitrária e provando que a lei são eles mesmos e não a Constituição. Será que o Brasil permitirá tamanha audácia? Veremos, meus amigos, veremos. E o sistema não descanse, quer a qualquer custo tirar Bolsonaro da jogada. Será que vão conseguir? Responde aí. Mas isso não está melhorando nada para o Lula e para a esquerda, pelo contrário. Novamente o Brasil vira chacota internacional. Vou mostrar aqui. Lula despenca nas pesquisas e a base aliada da esquerda começa a se desmanchar. As reviravoltas que trarei hoje mostrarão para vocês as evidências de que a justiça e a política no Brasil estão em colapso total. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar para ficar bem informado. E começamos já com a primeira situação, gente, que mostra o STF tem placar de 7-0 contra o pedido do Bolsonaro para afastar Moraes. É isso mesmo, olha só, saiu aqui na UOL que o STF formou maioria para negar o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o ministro Alexandre de Moraes deixe a condução da apuração sobre a tentativa de golpe do Estado. O julgamento no plenário foi iniciado na sexta-feira passada e vai até essa sexta-feira, dia 13. E o Barroso, que é o ministro da corte, né, o presidente da corte, ele foi o primeiro a votar e argumentou que a defesa do Bolsonaro foi superficial. Ele disse que no presente caso o pedido não deve ser acolhido. E isso porque não houve clara demonstração de qualquer das causas justificadoras de impedimento previstas taxativamente na legislação de regência. Então ele escreveu isso em seu voto e outros ministros como Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, todos acompanharam o voto do Barroso. Então já formou maioria, né? E a gente vê aqui um julgamento em que a balança já parece pender para um lado antes mesmo da análise dos fatos. Esse placar de 7-0 para manter Moraes como relator só demonstra mais uma vez que o STF se tornou palco de decisões políticas e não jurídicas, gente. Isso enfraquece ainda mais a credibilidade da mais alta corte do país e levanta dúvidas legítimas sobre se o objetivo é realmente buscar justiça ou apenas perseguir politicamente um ex-presidente da República contrário à ideologia deles. O que vemos aqui, na minha opinião, é um grave precedente sendo estabelecido. Se o próprio STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser exemplo de respeito às leis, ignora a necessidade de imparcialidade em um caso tão delicado, que mensagem se envia ao restante do sistema de justiça e à sociedade? Qualquer cidadão merece um julgamento justo, onde os envolvidos sejam avaliados por juízes imparciais. Esse direito não deve ser negociável, independentemente de ideologia ou da figura em questão. E aqui a gente vê que o Alexandre de Moraes será vítima dentro do processo, será o juiz dentro do processo. É óbvio que ele não vai conseguir ser aí imparcial, né, gente? Essa situação é mais um reflexo de um STF que cada vez mais parece ultrapassar os limites da sua função constitucional, agindo como um ator político em vez de árbitro neutro. E se a justiça não é justa, como podemos esperar o Brasil avançar como uma democracia sólida? O povo brasileiro tem o direito de questionar, tem o direito de exigir transparência e imparcialidade. O STF, como guardião da Constituição, tem o dever de dar o exemplo, né, gente? Algo que claramente não está acontecendo nesse caso, já que a defesa do Bolsonaro apresentou os trechos da legislação onde proíbe no Brasil, nesse caso, né, o juiz julgar algo na qual ele é vítima. Não pode ser juiz e vítima ao mesmo tempo no processo, então tem que se decidir, né? Bom, gente, mas isso, como eu disse para vocês, né, isso daí não afetou o Bolsonaro no sentido de popularidade, mas o Lula sim. E por mais que eles tentam tirar o Bolsonaro a qualquer custo, né, da linha de frente da política, o Bolsonaro vem se mantendo o seu protagonismo. Aqui o jornal Metrópolis trouxe que o Bolsonaro virou um popstar em uma feira promovida pelo governo, ou seja, o governo bancou e o Bolsonaro foi quem recebeu o tratamento de popstar. Esse evento foi patrocinado pelo governo do Luiz Inácio Lula da Silva, no município de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, na sexta-feira do dia 6 de dezembro. Em registros publicados, é possível ver Bolsonaro sendo recepcionado e aclamado por uma multidão de pessoas que participavam da Feira Nacional de Soja, que é a FenaSoja 2024, uma feira voltada para o agronegócio. Então, gente,
Isso daqui evidencia a força do apoio popular que Bolsonaro tem, né? Mesmo diante de uma máquina política e judicial que parece trabalhar para deslegitimá-lo, essa cena reflete o poder que o povo tem. Um poder que já foi exercido ao longo da história para mudar o destino dos governos, congressos, nações inteiras, né? Então, movimentos históricos de mobilização popular no Brasil, gente, a força da mobilização popular já se mostrou decisiva em diversas ocasiões. Teve um movimento Direta Já, de 83 a 84, que reuniu milhões de brasileiros em praças e ruas exigindo o direito de votar para presidente, após anos de ditadura militar. E sob pressão do povo, o regime cedeu e o Brasil iniciou o processo de redemocratização. Outro exemplo marcante foi o impeachment do Collor, em 92, movidos também por denúncias de corrupção e má gestão. Os Carapintadas, quem se lembra aí, foi composto principalmente por estudantes, saíram às ruas em um movimento que mobilizou o país inteiro. E a pressão popular foi determinante para que o Congresso afastasse o presidente, restabelecendo a confiança na democracia, né? Mais recentemente tivemos as manifestações de 2013, começaram aí com um protesto contra o aumento nas tarifas de transporte público, mas evoluíram para uma onda massiva de insatisfação contra a corrupção, contra a ineficiência dos serviços públicos, e esses protestos mostraram que o povo, quando unido, consegue pautar os rumos da política nacional, forçando debates e mudanças em várias esferas do poder. Impeachment da Dilma Rousseff também em 2016, outro exemplo emblemático, né? Milhões de pessoas foram às ruas em protestos que duraram meses, exigindo respostas para a crise econômica e os escândalos de corrupção que atingiram o governo. E essa pressão resultou na saída da presidente, uma demonstração clara de que o povo brasileiro não aceita passivamente decisões que julga contrárias aos seus interesses. E temos exemplos internacionais também. A mobilização popular não é uma força restrita do Brasil, né? Em outros países o povo também derrubou regimes, trouxe mudança significativa. Teve o exemplo do movimento Solidariedade na Polônia, né? Também foi crucial para derrubar o regime comunista na década de 80. Na Primavera Árabe também milhões se levantaram contra regimes autoritários. Teve aí no Egito, teve na Tunísia, promovendo transições de poder. Nos Estados Unidos, gente, um dos movimentos mais famosos, né? Até hoje, pelos direitos civis dos anos 60, liderados por quem? Martin Luther King Jr., lembram? Forçaram o governo a aprovar legislações importantes que acabou com a segregação racial. Então, a gente vê aí, o STF, Lula, eles podem dizer que eles têm a justiça, né? Mas a justiça deles. Mas Bolsonaro tem o poder do povo. A popularidade do Bolsonaro, mesmo em ambiente claramente hostil, mostra que ele ainda é visto como símbolo por uma grande parcela da população. E mesmo que as instituições tentem deslegitimá-lo, é o povo que mantém seu protagonismo. A história já mostrou que quando o povo brasileiro decide se mobilizar, nem o governo, nem o STF, nem qualquer outra instituição, gente, podem ignorar sua força. Então, se essa perseguição política continua contra o Bolsonaro, é uma questão de tempo para o povo usar a sua força novamente, né? E aqui, olha só, né, mais um exemplo. Lula concedeu ao carniceiro de Damasco a maior honraria brasileira. Gente, tem um projeto que pede para caçar a condenação vergonhosa que o Lula fez a esse ditador, esperou o relator por 5 anos. E derrubado por rebeldes nesse fim de semana, o ditador sírio al-Assad é um dos tiranos dos quais o presidente Lula se aproximou e bajulou. Para além do tirano líbio, o Gaddafi, também tirado do poder à força e morto pelos insurgentes, né? Lula concedeu ao tirano sírio o mais importante condecoração brasileira, o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. E o al-Assad se caracterizou como um dos mais cruéis tiranos das últimas décadas, a ponto de ser apelidado de carniceiro do Damasco, por haver prendido e executado milhares de opositores e integrantes de etnias que nunca aceitaram o comando dele, né, no poder. E ele expulsou mais de 5 milhões de pessoas do país. E no exercício da presidência da República, o Lula sempre fez gestos públicos de apoio e admiração a ditadores no Oriente Médio, né? Ele chamou o Gaddafi de meu ídolo, meu irmão, concedeu a Assad em 2010, durante seu segundo governo, a mais alta honraria brasileira, e somente depois de 5, 6 anos, né, em 2023, o projeto ganhou um relator do deputado Sóstenes Cavalcante. Então a gente vê aí o Lula só indo de queda abaixo. Olha só, tudo que ele vem pregando não condiz com as atitudes, e o povo brasileiro já passou por ditadura.
O povo brasileiro não quer o exemplo da Venezuela, o povo brasileiro não quer o exemplo da Síria, o povo brasileiro não quer esses exemplos de ditadores onde somos oprimidos, né, onde não tem liberdade de expressão. Então, essa ideologia que o Lula está seguindo não é a que o povo brasileiro quer, por isso ele está caindo nas pesquisas. E para vocês verem, o Brasil continua virando chacota, né? Outro motivo aqui que mostra o governo só de ladeira abaixo. Será que no Poder 360, sabe o Milei, presidente da Argentina? Ele deu risada e levou as mãos ao rosto, se mostrando entediado durante o discurso de Lula no Mercosul. E isso repercutiu de forma internacional, gente. Olha só, né, o que aconteceu, tá aqui no jornal, ó. Presidente da Argentina, Javier Milei, riu durante o discurso do presidente Lula na cúpula do Mercosul, que foi nessa sexta-feira, dia 6 de dezembro, realizada no Uruguai. E em vídeo, o chefe do executivo argentino também aparece levando as mãos ao rosto como se estivesse entediado com a fala do petista. E no momento, Lula falava sobre a qualidade e segurança dos produtos do Mercosul, dizendo que não aceitaria que tentasse difamar a qualidade e segurança dos produtos. E o Mercosul é um exemplo de que é possível conciliar desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental. Era o que dizia o Lula na ocasião. Só que virou chacota, ou seja, mostra o discurso vazio de Lula, não cola mais para ninguém, não é só para os brasileiros não, internacionalmente também. E agora, todo mundo vendo essa queda, gente, os aliados, a base aliada começa a se desmanchar. Olha só, Geraldo Alckmin parece que vai abandonar Lula na corrida presidencial em 2026, então ele parece que vai trocar essa vice-presidência por uma vaga no Senado. Então o Alckmin já está querendo pular do barco. Então o Lula já vai perder aí o seu vice, né? Outro ponto aqui que mostra para vocês também, PSD. O partido PSD na Câmara já ameaça também deixar a base de Lula. Segundo aqui tudo que começou, né? Parece que um dos principais motivos é a retirada do apoio ao PT ao líder do partido do PSD, que foi o Antônio Brito, na disputa pela presidência da Casa na Câmara. O PT preferiu apoiar o Hugo Mota, então isso rachou a esquerda. E o partido considera que houve uma traição do PT ao líder Brito. Além disso, uma boa parte da bancada acha que o governo vai mal nas questões econômicas e pautas ideológicas, então eles preferem se afastar. Quem disse isso foi o próprio Reinhold Stefanes, que é do PSD, deputado. Ele disse ao UOL e o UOL publicou. Então a gente vê um governo, gente, caindo assim em apenas 2 anos, né? 2 anos de gestão e já está desse jeito. E eu te pergunto, será que o Lula consegue chegar à presidência, ainda na presidência, nessa cadeira de presidente até 2026? Será que ele vai renunciar antes? Será que ele sofre um impeachment? O que vocês acham? Comenta aí pra mim, esse foi o vídeo, um beijo, até logo.